Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Pois é, moçada, no nosso encontro de hoje eu irei falar sobre a agroecologia no Brasil. A agroecologia é um sistema de produção agrícola que está se desenvolvendo não só no Brasil, assim como em outros países do mundo, e que vem crescendo anualmente, não vou dizer na mesma velocidade do chamado agronegócio, mas o crescimento tem se mantido, até mesmo porque também está crescendo dentro da sociedade brasileira aquela visão de que é preciso nos alimentarmos com alimentos mais saudáveis, razão pela qual a agroecologia, através dos seus diferentes modelos de produção, vem registrando um crescimento, mas o Brasil ainda está bem abaixo dos países que têm maior disponibilidade de terras utilizadas pela chamada agricultura ecológica. O Brasil atualmente utiliza menos de 2 milhões de hectares em sistemas de produção agroecológicos. Para que vocês tenham uma ideia comparativa, a Austrália utiliza mais de 30 milhões de hectares em sistemas agroecológicos. Espero que vocês gostem desse encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer em respondê-la. Então, o aluno poderia me perguntar: o professor, o que é agroecologia? A agroecologia é um sistema ou um conjunto de sistemas de produção que tem por objetivo minimizar os impactos do setor agrário no meio ambiente e também produzir alimentos saudáveis para a população. Então, a partir do momento em que a consciência ambiental, a consciência de que é preciso nós comermos alimentos mais saudáveis, se desenvolve, consequentemente, há uma tendência natural para o crescimento dos produtos agroecológicos, ou seja, o crescimento da produção de produtos agroecológicos. Então, logo de início, eu coloquei essa imagem para representar a vocês um sistema agroecológico através da horticultura, que, consequentemente, por exemplo, a principal atividade vinculada à agroecologia. Aqui nesta imagem nós temos a chamada agricultura orgânica, que é membro componente da agroecologia. Por que ela é chamada de agricultura orgânica? Porque no processo produtivo não entra nenhum tipo de produto químico. O solo não é fertilizado com adubos químicos e o controle de doenças, pragas, é feito de maneira natural, através de defensivos agrícolas naturais, aqueles que não utilizam componentes químicos para sua produção, e também o emprego do chamado manejo biológico de pragas, sendo assim, evitando-se o uso de produtos químicos que nós sabemos que são prejudiciais não só à saúde humana,
mas também a uma grande quantidade de espécies de animais que habitam o nosso planeta. Então, a chamada agricultura orgânica, ela vai utilizar no processo de adubação do solo a compostagem, o adubo orgânico. Então, toda a matéria orgânica, quando se decompõe, se transforma em humus, que por sua vez é rico em elementos minerais. Então você mistura a compostagem orgânica no solo e, sendo assim, você desenvolve um mecanismo de fertilização natural, abrindo mão de qualquer tipo de fertilizante químico. E também, para se controlar doenças, você utiliza defensivos agrícolas naturais, receituários caseiros, que têm o mesmo efeito dos produtos químicos procedentes da indústria responsável pela produção de inseticidas, herbicidas e outros tipos de produtos químicos que são empregados na lavoura. E o resultado desse processo é você ter a produção de alimentos saudáveis, minimizando os impactos ambientais aos ecossistemas que se encontram nas proximidades das propriedades rurais que adotam a chamada agricultura orgânica. Então, essa imagem aqui também retrata uma horta. Normalmente, a agricultura orgânica ela se desenvolve em pequenas propriedades, onde ali se emprega normalmente também o chamado trabalho familiar. Aqui nós temos uma outra imagem para que vocês possam ver como é que se produz a compostagem dentro de uma propriedade. Então aqui você tem uma grande quantidade de matéria orgânica, você pode ver aqui restos de frutas, né? Cascas, folhas, gravetos, e aqui você também pode inserir fezes de animais, e com o passar do tempo, essa matéria orgânica vai se decompondo, e ao se decompor, ela vai se transformar na compostagem, que é um excelente adubo orgânico a ser incorporado no solo naquelas áreas que estarão sendo destinadas à agricultura. Então, dentro da própria propriedade, você pode produzir o seu adubo orgânico. E hoje, muitos proprietários rurais, sobretudo pequenos proprietários rurais, produzem a compostagem na sua propriedade, que é algo que não dá nem muito trabalho para se fazer, porque a própria natureza ela vai ser responsável em transformar essa matéria orgânica em decomposição, em compostagem, que vai ser incorporada ao solo para elevar a quantidade de nutrientes, aumentar a produtividade da lavoura. Aqui nós temos a imagem da compostagem já pronta, né? Repare o adubo com essa tonalidade escura, representando aqui um adubo de origem orgânica pronto para ser incorporado na lavoura. Então, os adubos orgânicos, eles são muito importantes na medida em que eles evitam a contaminação do solo, com produtos químicos, sejam eles derivados dos fertilizantes industriais e também dos defensivos agrícolas utilizados pelos produtores rurais. Então, a partir do momento em que você evita o emprego de produtos químicos na lavoura, você contribui para a redução da morte de organismos de diferentes tamanhos, inclusive micro-organismos, que desempenham um papel de suma importância para que o solo venha a ser produtivo.
Então, quando você incorpora a compostagem, o adubo orgânico, você também estará enriquecendo o solo com uma gama muito grande de micro-organismos que irão desempenhar um papel de grande relevância, não só para o desenvolvimento das lavouras, assim como também para a sua proteção. Aqui nós temos a produção de humus em minhocário. Isso também pode ser feito, e é uma pena que a maioria dos produtores rurais não fazem isso. O minhocário, a implantação, a construção de minhocário é uma coisa bem simples, né? Você pode fazer ele de alvenaria, pode fazer ele de madeira. O ideal é que você faça ele de alvenaria, tijolo que você pode produzir na própria propriedade, tá entendendo? Então, os minhocários, normalmente, eles têm 1 metro de largura, você pode ter aí 1 metro de altura, e esses minhocários podem ter 20, 30, 40 metros de comprimento, e aqui você insere a matéria orgânica, e dentro desse contexto você pode inserir as fezes dos animais, não só aquelas fezes procedentes do curral, ou aquelas fezes que você pega no campo, no pasto, assim como também você pode pegar as fezes de porco, de galinhas e por aí vai, incorporar aqui junto com outra matéria orgânica, que pode ser restos de plantas, né, folhas, galhos, gravetos, frutos, tudo mais pode ser incorporado aqui. Você vai inserir essas minhocas. Claro que os minhocários têm que ter proteção contra a ação de formigas carnívoras, tá? Existe toda uma técnica de proteção que você utiliza para preservar as minhocas, e as minhocas serão as operárias que irão processar essa matéria orgânica morta e transformá-la em humus. Normalmente, né, a produção de humus se completa a cada intervalo aproximado de 90 a 120 dias, claro, dependendo do tipo de material orgânico que você está colocando no minhocário para ser processado, para ser decomposto. O humus resultante desse processo de transformação da matéria orgânica morta em um excelente adubo, porque o humus ele é rico em componentes minerais, ele não só é de grande importância para adubar a lavoura que existe na propriedade, assim como também pode ser transformado numa fonte de renda, uma vez que você pode adquirir uma pequena máquina para ensacar o humus, né, colocando ali sacos de 1 quilo, 2 quilos, e vender o humus tanto no mercado interno como no mercado externo. E garanto a vocês que não falta mercado para comprar humus, nem aqui no Brasil e nem fora do Brasil. Então, a produção de humus em minhocário também é uma alternativa excelente, de baixo custo, né? Porque, na verdade, o único custo que você tem é construir os minhocários e, logicamente, ter 1, 2 trabalhadores para que diariamente preencham esses minhocários com matéria orgânica, e a minhoca que vai ser a operária que irá processar essa matéria orgânica, transformando-a em humus, que é um fertilizante de origem natural de excelente qualidade. Quanto mais rico for o solo em humus, mais produtivo ele será. Aqui nós temos o plantio direto. Então aqui você tem a lavoura de soja, né, sendo plantada, e aqui você tem o resto de colheitas anteriores. Antigamente, o que se fazia no Brasil? Após a colheita, o roçado da lavoura, a colheita, aquela palha morta que ficava depositada sobre o solo, normalmente era queimada. Ou seja, uma ação totalmente equivocada. Por quê? A partir do momento em que você queima essa matéria orgânica morta seca, que está
cobrindo o solo, em primeiro lugar, você deixará o solo desprotegido contra a ação da erosão laminar ou de lençol, que é aquela erosão que se processa na superfície do solo e que é provocada pelo escoamento superficial da água da chuva. Então, se você tem uma chuva de moderada a forte intensidade e essa chuva se estende por um período mais longo, o solo vai ficar saturado de água, encharcado, a água começará a escoar superficialmente, construindo as ravinas que poderão se transformar em vossorocas, que são grandes fendas, né? Ou grandes buracos que se abrem no solo, inutilizando aquela área onde a vossoroca se formou para o processo agrícola. Então, quando você mantém o que nós chamamos de serrapilheira, essa matéria vegetal morta sobre o solo, em primeiro lugar, essa matéria orgânica morta, ela estará protegendo o solo da erosão laminar ou de lençol, que é provocada não só pelo escoamento superficial da água da chuva, assim como pelo vento. O vento ele vai removendo as partículas mais finas do solo. E além do mais, essa matéria orgânica morta que está sobre o solo também vai impedir que os raios solares atinjam o solo diretamente, promovendo maior perda de água através da transpiração e evitando também que esse solo passe por um processo de laterização que irá concentrar óxidos de ferro e alumínio e dará origem a uma crosta ferruginosa denominada laterita ou canga, que com o passar dos anos irá inutilizar o solo para a agricultura. Então, essa serrapilheira, essa massa orgânica de origem vegetal morta na cobertura do solo, também desempenhará um papel importante, reduzindo os efeitos da erosão e impedindo que esse solo passe por um processo de laterização. Além do mais, o sombreamento realizado por essa matéria orgânica morta que está cobrindo o solo irá reduzir a perda de água para a atmosfera através da evaporação e, sendo assim, reduzindo também a necessidade do produtor rural acionar os dispositivos de irrigação. E há um outro detalhe: abaixo dessa massa vegetal morta que está cobrindo o solo, existe uma grande quantidade de micro-organismos e pequenos, minúsculos animais que irão contribuir para o processamento dessa matéria orgânica morta, decompondo-a, transformando-a em humus e enriquecendo o solo com elementos naturais, o que, consequentemente, com o passar dos anos, eliminará por completo a necessidade do produtor rural utilizar fertilizantes químicos para manter essa terra produtiva. Então, o plantio direto tem várias vantagens. E há de se destacar ainda que quando você faz a queimada, o fogo, né, ele vai matar uma grande quantidade de organismos, não só animais, assim como de natureza vegetal. Essas queimadas podem fugir do controle e atingir áreas de vegetação nativa ainda preservadas. O fogo, também a queimada, vai contribuir para a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. Então, na verdade, as queimadas são prejudiciais em vários aspectos, razão pela qual se recomenda o uso do plantio direto como uma alternativa mais do que correta para o uso do fogo para limpar o terreno. Então, na verdade, né, a produtividade da lavoura ela tende a aumentar com o passar dos anos, porque
A cada roçada, a cada colheita, você deposita mais matéria orgânica sobre o solo e você vai regenerando o solo, vai enriquecendo o solo com elementos minerais, tornando a terra cada vez mais produtiva. É uma outra vantagem, né, dos sistemas agroecológicos. Aqui nós temos a importância dos micro-organismos no solo. Quanto maior a concentração de micro-organismos nessa camada superficial do solo, onde você tem o enraizamento das plantas que são cultivadas pelo produtor rural, maior defesa a lavoura terá contra doenças, maior defesa a lavoura terá contra determinadas pragas, o que também é de suma importância para que o produtor rural possa obter uma alta produtividade por hectare plantado. Quando você utiliza não só adubação química, mas também agrotóxicos na lavoura, com o passar dos anos, a quantidade de micro-organismos vai diminuindo. E isso pode, e normalmente implica, na perda de produtividade e também isso pode acarretar, no abandono da terra, porque a perda de produtividade ela é progressiva a partir da contaminação química do solo. E o produtor rural, com a queda da produtividade, se ele não buscar uma orientação técnica para promover a recuperação do solo contaminado por elementos químicos derivados do uso indiscriminado de agrotóxicos e fertilizantes químicos, ele tende a abandonar a área em função do prejuízo que essa área passará a dar em caso dele insistir em tentar cultivar alimentos ou produtos agroindustriais nessa terra. Aqui nós temos o controle biológico de pragas, que também faz parte do sistema agroecológico. Aqui nós temos a joaninha, comendo aqui esses bichinhos pretos. Não sei se é o pulgão preto, o nome desses bichinhos aqui, mas isso aí eu já vi em muitas plantas, e já vi a joaninha trabalhando, se alimentando desses bichinhos, Aqui nós temos uma vespa atacando uma largata, Aqui ela metendo o ferrão na bichinha, lembrando que as largatas, elas se alimentam das folhas das plantas, então causam prejuízos nas lavouras. Então você tem o controle natural feito por determinados insetos, vespas, por exemplo. Aqui nós temos a formiga, que também, ela pode contribuir, em alguns casos contribui, para acabar com determinados elementos ou pragas que atingem uma lavoura, se bem que em outros casos a formiga trabalha junto com a praga. Aqui não é uma formiga cortadeira não, tá? Não é aquela formiga que leva a folha, essa aí é extremamente prejudicial à lavoura, Aí você tem que procurar evitar que esse tipo de formiga se desenvolva na sua propriedade. Aqui nós temos, um outro inseto, atacando aqui uma outra praga, um outro inseto, enfim. Então, quando você fala em controle biológico de pragas, é você utilizar aquilo que a natureza tem para combater determinadas pragas que atinjam a sua lavoura. Então, isso hoje também já é utilizado em determinadas propriedades rurais em nosso país e existem empresas especializadas na reprodução de determinados insetos para exercer o controle biológico de pragas nas mais diferentes propriedades rurais existentes no Brasil, assim como em outras partes do mundo, Lembrando que na natureza existe uma extensa cadeia alimentar e os animais têm os seus predadores. Então, na verdade, para você controlar determinadas pragas, basta reconhecer os predadores que atacam essas pragas e utilizar a natureza a seu favor.
Aqui são os defensivos agrícolas naturais. Existem inúmeros defensivos agrícolas que você pode fazer com produtos que a própria natureza lhe fornece. Então, em vez de você pulverizar a lavoura com agrotóxico, você vai pulverizar a lavoura com esses defensivos naturais que não são agressivos ao meio ambiente como um todo. Então, esses defensivos naturais, eles agem contra determinadas pragas, mas não deixam o rastro de impacto ambiental, de contaminação do solo, de contaminação das águas, que são extremamente prejudiciais ao ecossistema e são também prejudiciais ao próprio homem, né? Até mesmo porque nós sabemos que o crescimento de determinadas doenças, o crescimento do número de casos, né, de câncer, por exemplo, doenças como o mal de Alzheimer, doenças como a ELA, esclerose lateral amiotrófica, as doenças neurodegenerativas, em parte são causadas por produtos químicos que estão presentes não só nos alimentos, aqueles procedentes diretamente da lavoura, assim como aqueles que estão inseridos dentro dos alimentos industrializados. Aqui nós temos um sistema agroecológico bastante interessante, que é o sistema agroflorestal, onde o produtor rural, aqui você tem a horticultura, né, a horta plantada, e vocês podem ver que a horta ela está se desenvolvendo ali com a presença de árvores. Então, o sistema agroflorestal é extremamente eficiente, porque é um sistema que abre mão do uso de produtos químicos na lavoura. Aqui você tem, em função da diversidade de plantas, uma proteção natural contra determinadas doenças e pragas, o que elimina a necessidade de você utilizar qualquer tipo de agrotóxico de origem industrial. E caso apareça, né, algum tipo de doença, algum tipo de praga, você vai utilizar aquilo que os sistemas agroecológicos oferecem para os produtores rurais, como, por exemplo, os defensivos agrícolas naturais ou simplesmente o controle biológico de praga. A monocultura, que fique bem claro na cabeça de vocês, não faz parte disso aqui não, tá? A monocultura não faz parte. Sistema agroflorestal é um sistema de plantio diverso. Você pode cultivar hortaliças, verduras, pode cultivar legumes, pode cultivar tubérculos, você pode cultivar árvores frutíferas, você pode cultivar a bananeira, você pode cultivar o café, você pode cultivar árvores que possuam madeira que possam ser comercializadas no mercado nacional e internacional. Você pode também cultivar árvores frutíferas dos mais diferentes tipos e, logicamente, que nos sistemas agroflorestais o produtor rural tem receita praticamente o ano todo, porque cada produto tem uma época específica de plantio e colheita. Então, sistemas agroflorestais, apesar de não gerarem o rendimento que uma lavoura vinculada à agricultura empresarial gera, em função da sua diversidade, ela consegue produzir o ano todo, gerando receita o ano todo para os produtores rurais. Mesmo que a produção seja uma produção em pequena escala, ela não só supre a necessidade da subsistência da família, assim como o excedente é comercializado com mercados, em feiras livres e também comercializados dentro da própria propriedade, aqueles que vão lá comprar para revender esses produtos no mercado. Aqui nós temos a integração lavoura-floresta-pecuária, né, ILFP, que é um sistema, né, mais moderno, mais complexo, que vem sendo desenvolvido. Aqui você tem o plantio de árvores
que irão fornecer matéria-prima para a produção do papel, celulose, matéria-prima para a fabricação de móveis, a indústria moveleira, matéria-prima para a produção do carvão vegetal, matéria-prima para a construção civil, né? Produção de tábuas, caibro, perna de três, ripas e por aí vai. Então você observe que entre as linhas de árvore tem o pasto plantado e o gado. O gado criado nesse sistema, ele é mais produtivo, ele produz mais leite, produz uma carne de melhor qualidade. Por quê? Primeiro, que o gado ele não vai se deslocar muito. Não sei se vocês sabem, mas naquelas fazendas em que você tem pastos plantados, né, por produtores rurais que desmatam praticamente tudo. Ora, naquela hora do dia mais quente, 10, 11 horas, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas da tarde, o gado ele procura sombra para se abrigar. Então ele vai se deslocar, se a fazenda estiver numa área de relevo acidentado, morros, né, o gado vai subir morro, vai descer morro à procura de uma sombra. Aqui a sombra está pertinho dele, ele se alimenta. Quando chega aquele período mais quente do dia, ele vai se abrigar na sombra de uma árvore. Como não vai se deslocar muito, essa carne vai ser mais macia, até mesmo porque a musculatura do gado não vai se desenvolver tanto. E você tem um pasto de melhor qualidade, em função do sombreamento parcial das gramíneas, que também irá garantir ao rebanho maior produtividade de leite, maior produtividade de carne. E aqui você tem o outro sistema, que também faz parte desse contexto, que é a lavoura. Então você vê aqui que entre as linhas de árvores, você tem o plantio de alimentos. Pode ser soja, pode ser feijão, pode ser milho, pode ser qualquer alimento cultivado entre essas linhas de árvore. Então, de tempo em tempo, o que é feito? Essa área que está sendo destinada à criação de gado, o gado vai ser retirado daqui. Aqui vai ser plantado o pasto, o gado vai ser colocado aqui. E aqui você vai plantar a soja, vai plantar o feijão, vai plantar o milho, o que seja. Então você, de tempo em tempo, alterna a área de pastagem, a área de cultivo, entre as linhas de árvores. De acordo com especialistas em integração lavoura-floresta-pecuária, esse sistema agroecológico chega a aumentar em 70% o lucro ou os lucros dos produtores rurais, razão pela qual ele se torna extremamente interessante. Aqui nós temos a agricultura sintrópica, né? Que na verdade é um sistema agroflorestal, porém muito mais complexo, porque aqui a lavoura ainda está sendo desenvolvida. O sistema agroflorestal, através da técnica da agricultura sintrópica, ainda está sendo plantado. Você pode ver aqui as linhas com o cultivo, né, de hortaliças, né, verduras, legumes, etc. Você vê as linhas de bananeira. As bananeiras já estão se desenvolvendo aqui. E do lado direito aqui você pode observar a presença já de árvores. Então, na agricultura sintrópica, o que você faz? Você planta legumes, você planta verduras, você planta tubérculos, você planta grãos, principalmente o milho, você pode plantar o feijão, você planta o café, você planta árvores frutíferas, você planta árvores que fornecem madeira de lei para o mercado, ou fornecem a madeira de onde será extraída a celulose para a indústria de papel e celulose, por aí vai. Então, lembrando que dentro do sistema agroflorestal mais complexo, que nós chamamos de agricultura sintrópica, existe uma sinergia entre os diferentes tipos de cultivo. Em poucos anos, o produtor rural ele não precisará mais utilizar nenhum tipo de fertilizante químico e todo o controle de pragas e doenças é feito através do manejo biológico de pragas
ou através dos defensivos naturais. Os sistemas agroflorestais com a tecnologia que faz parte da agricultura sintrópica, que é uma tecnologia bastante tradicional, está ganhando força em todas as regiões do território brasileiro, e isso é bom porque os ambientalistas agradecem, o meio ambiente agradece, a população agradece, porque daí vem alimentos saudáveis, sem carga química nenhuma, que possa fazer mal à saúde humana e que possa ser também prejudicial ao ecossistema. Lembrando que quando você gera sistemas agroflorestais, a biodiversidade aumenta de forma considerável e também os sistemas agroflorestais são importantes para a manutenção da maior umidade do ar através do processo de evapotranspiração. Lembrando a vocês que floresta é fábrica de chuvas, fábrica entre aspas, né? Onde tem floresta, normalmente você vai ter um índice pluviométrico mais elevado, porque as florestas elas dão uma grande contribuição para o aumento da umidade, não só relativa, como absoluta do ar. Aqui nós temos a permacultura, né? Que é a agricultura permanente, né? Que também ela pode estar inserida dentro do contexto agroflorestal. Essa imagem é bastante interessante porque você vê aqui a diversidade de produtos que estão sendo cultivados num pequeno espaço. Então, na verdade, a permacultura ela vai conciliar técnicas tradicionais passadas de geração a geração no processo produtivo, de forma a manter essa terra permanentemente produtiva, uma agricultura diversificada com vários produtos sendo cultivados ao mesmo tempo, que não só garante renda para o dono da propriedade rural, assim como também vai produzir os chamados alimentos ricos e saudáveis que são importantes para a nossa saúde. Aqui nós temos os alimentos orgânicos, são mais saudáveis, alimentos livres de qualquer carga química, razão pela qual eles são mais saudáveis. Porém, você paga um pouco mais por eles, né? Você vai numa feira, você vai no supermercado, onde a venda de produtos orgânicos, professor, todo alimento que vem do campo é orgânico. Eu estou falando produto orgânico, é aquele que não leva carga química nenhuma, tá? É o termo que se utiliza para alimentos que não têm produtos químicos e não utiliza produtos químicos no processo produtivo. Então são alimentos mais saudáveis, razão pela qual eles custam mais caro do que aqueles alimentos produzidos com agrotóxico, né? Com fertilizantes químicos e por aí vai. Então a agricultura orgânica ela vem ganhando espaço, vem crescendo no Brasil e no mundo, e qualquer um que tem um quintal em casa, de terra, né, pode fazer uma hortinha, plantar alguma coisa, porque é tão bom a gente plantar, ter uma horta em casa, né? Você cultivar um tomate, cultivar uma cenoura, cultivar uma couve, cultivar uma alface, uma cebolinha e qualquer outro produto, ter aquela hortinha, né? Também ter aquelas plantas com propriedades medicinais para fazer chá, e isso é muito bom, é uma boa distração. E quando eu parar de dar aula, e eu pretendo ter a minha horta e passar o resto da minha vida fazendo aquilo que eu mais fiz depois de dar aula, que é plantar. Então, aqui nós temos essa imagem representando alguns produtos derivados da agricultura orgânica. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Fortalece aí o canal, se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Hoje eu estou gravando, né, mais uma aulinha. Hoje
são 3 de fevereiro de 2024, já gravei 520 aulas, né? Então o canal Geogênio tem um suporte de aulas para os candidatos que vão fazer prova de vestibular, provas militares e qualquer concurso que caia a geografia. Então vocês têm aulas dos mais diferentes temas gravados, são várias playlists, e consequentemente, né, esse trabalho vai sendo encorpado gradativamente. Agora, a partir da semana que vem, o ritmo de gravação diminui, porque eu retorno à sala de aula, são 60 tempos semanais, e eu deixo para os finais de semana para gravar novas aulas de atualidade ou qualquer outro tema que seja de grande interesse no processo de preparação do aluno para os concursos. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein?